Querida igreja, queridos irmãos, é um prazer cumprimentá-los mais uma vez e ver aqui o rosto de vocês, a perseverança, a tolerância de vocês em estar presente nessa sala durante uma semana inteira, a partir das 5 da manhã, para estudar um pouco sobre o livro de Daniel. É óbvio que o livro de Daniel não dá para estudar em uma semana, devido aos temas, aos capítulos, à complexidade também do livro. Mas muito obrigado por você estar aqui a cada manhã. Eu tenho certeza que a palavra que abençoa é a palavra que dirige, é a palavra que nos faz ter uma experiência real com Deus. E, claro, esperamos que nessa conclusão desse estudo você seja mais uma vez abençoado. Eu quero aqui nesse momento compartilhar com vocês a tela e falar duas coisas antes de entrarmos no tema de hoje. Primeira, como eu tenho sempre falado, estou lá no Instagram com foco em um conteúdo voltado para a igreja. Se você entrar lá, você vai perceber várias citações de Ellen G. White, os adventistas e a política, como nós enxergamos a vida cristã, como nós enxergamos o crescimento com Cristo. Você vai encontrar lá também várias citações sobre a necessidade do Espírito Santo. Como costumo dizer, nós utilizamos as redes sociais como púlpitos. São púlpitos para se pregar o Evangelho. E é por isso que eu quero convidar você a estar lá também com a gente. O próximo recado é em relação à semana de oração ali no UNASP. Eu quero dizer que a Sala 57, como eu disse aqui na segunda-feira, ela tem um papel muito importante ao decidir falar uma semana sobre o Espírito Santo. Eu acredito no que a Sala 57 prega, acredito nos ensinamentos dessa sala, e por acreditar na pregação e nos ensinamentos dessa sala, eu achei também, cheguei à conclusão de que, de fato, precisamos falar sobre o Espírito Santo. E nunca fiz uma semana de oração completa sobre o Espírito Santo, é a primeira vez, mas eu acredito que é Ele que guia, é Ele que prepara, é Ele que conduz, Ele, de fato, Ele é o nosso mestre, Ele é que vai nos ensinar e vai nos dirigir nesse dia, ou durante todos esses dias. Eu peço a vocês a oração e confio que Deus vai falar a muitos corações naquela semana também. Bom, quando nós falamos sobre o livro de Daniel, nós temos que pensar em várias coisas, e eu queria pensar com vocês agora um tema muito importante, que eu diria até é o ponto mais alto do livro de Daniel, que está no capítulo de número 12. Daniel, capítulo número 12. Eu vou falar um pouco sobre Daniel 12, mas é importante nós considerarmos algo aqui. O que nós precisamos considerar? Precisamos considerar que no livro de Daniel você tem 12 capítulos, como a gente sabe, do 1 até o 6, nós vamos encontrar basicamente eventos históricos, com exceção do capítulo número 1, em que nós vamos encontrar um tema profético. E logo depois, do capítulo 7 até o capítulo 12, nós vamos encontrar profecias, com o capítulo número 10, que traz uma ênfase histórica. Então, perceba, de 1 a 6, o 2 é profético, de 7 a 12, o 10 é histórico. Nós entendemos que o livro de Daniel, ele tem aplicações práticas para a nossa vida. E não somente faz uma descrição do futuro, mas como também nos leva a nos preparar para o futuro. Então, eu queria pensar com vocês o seguinte: o que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? Eu quero dizer para vocês que o livro de Daniel, ele não aponta a volta de Jesus apenas como um evento. Olha o que diz no capítulo 12 do livro de Daniel, no versículo número 1, que diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Preste atenção nisso, no que Daniel está falando aqui. Miguel se levantará. Entenda uma coisa, nós estamos aguardando não um evento, nós estamos aguardando uma pessoa. Nós não estamos aguardando o evento, nós estamos aguardando uma pessoa. Nós estamos aguardando a pessoa de Jesus Cristo,
e aqui é apresentado como Miguel, aquele que luta as nossas batalhas e que sempre vence todas as batalhas. Repito, nós não estamos esperando um evento, nós estamos esperando uma pessoa que nós conhecemos, que caminha conosco, que nos fortalece, que nos sustenta e que um dia virá nas nuvens do céu com poder e muita, mas muita glória, que pena alguma é capaz de descrever. Então, se ele volta, e muitas vezes, quando você vai para o livro de Daniel, no capítulo número 2, nós encontramos lá que essa descrição da sua volta está ali apontada com uma pedra que alcança, que atinge os pés da estátua. Quando nós vamos para no livro de Daniel, capítulo número 7, no capítulo número 8, nós vemos uma sessão profética progressiva daquilo que ele está fazendo no santuário. Aqui no capítulo 12, nós vemos claramente que ele vai voltar. No capítulo 8, ele vem justamente depois de 2.300 anos, tardes e manhãs. Então, nós entendemos que ele começa o seu julgamento, depois ele retorna. Aí a pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: se Cristo, então, vai voltar, e cremos que ele vai voltar, a pergunta que nós devemos fazer é: como nós devemos viver? Quando você tem expectativa de algo, você não vive de qualquer maneira. Quando você espera algo, quando você espera um parente, um amigo visitar você, quando você espera reencontrar com alguém muito querido, muito especial, você nunca encontra essas pessoas de qualquer jeito. Você se prepara para isso. Por quê? Quem você vai encontrar é tão importante para você que você não somente cria uma expectativa, mas cria aquele momento especial. Você se prepara para aquele encontro. E a pergunta que nós podemos fazer hoje, agora, ao encerrar o livro de Daniel, a pergunta é a seguinte: o que eu posso aprender de Daniel para encontrar com Jesus Cristo? O que você pode aprender com Daniel para encontrar-se com Jesus Cristo? Vamos para as lições do livro de Daniel. Lição número 1. No capítulo número 1, nós vemos que Daniel estava vendo o seu mundo de cabeça para baixo. A cidade de Jerusalém destruída, o templo destruído, pessoas sendo levadas cativas, pessoas que foram mortas, famílias que foram desfeitas, amigos que ficaram separados. O mundo de Daniel e dos seus companheiros desabou completamente. E aí, o que fez com que Daniel continuasse, olhasse para frente, levantasse a cabeça, não desistisse? O que contou foi a experiência real que Daniel teve, ao ponto de ter o seu mundo de cabeça para baixo, mas ainda assim dizendo o seguinte, crendo o seguinte: Deus está no controle. Deus está no controle da nação, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle deste mundo, e eu vou para a Babilônia tendo certeza de uma coisa: eu vou firme, eu vou fiel, eu não vou aqui praquejar, eu não vou aqui de forma alguma dizer para Deus que eu estou satisfeito, eu não vou falar aqui os porquês, por que está acontecendo, eu não tenho resposta para tudo, mas eu vou continuar. Se nós queremos nos preparar para a volta de Jesus, a gente não vai ter resposta para tudo, mas nós temos que continuar. A experiência de Daniel em Babilônia, a experiência de Daniel sendo levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, nos ensina uma coisa: que você vai ter dúvidas antes da volta de Jesus, mas você não precisa ser dominado por essas dúvidas. Você vai ter perdas antes da volta de Jesus, mas você não precisa ser dominado pelas perdas. Você pode ter questionamentos antes da volta de Jesus, mas você não precisa ser dominado pelas perdas antes da volta de Jesus Cristo. Não permita que até que Cristo volte, você seja definido por situações adversas da vida. Que você não seja definido pelas situações adversas da vida, que você seja definido por uma fé que é um dom, que está em você, que Deus colocou, que te mantém firme até o fim. Na pandemia, você sabe o que aconteceu? Na pandemia, que ainda nós não fomos sacudidos, ainda nós não fomos chacoalhados, vimos apenas um detalhe. Muitas pessoas deixaram de vir à igreja. Você percebeu? Você percebeu que alguns bancos da sua igreja estão desocupados? Percebeu? Um dia, eu estava como líder de uma igreja,
E um líder, um ancião, que trabalhava comigo, gente muito boa, gente muito querida, teve uma provação na vida dele. E ele teve que fazer uma cirurgia do coração. E ele não veio mais à igreja. E eu procurei, eu fui à casa, ligava, ele não respondia mais. Um dia encontrei com ele no supermercado. Disse, meu amigo, eu já liguei para sua esposa, para você, já fui à sua casa, estava fechada, e eu não consegui ver você, conversar com você, mas eu orei por você, por sua recuperação. E sabe o que ele disse para mim? Ah, pastor, eu não precisava de oração, não. Aliás, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais de igreja, porque eu acredito na ciência. 4 meses depois que ele tinha feito a cirurgia, sumiu e a sua fé foi junto. Quero dizer uma coisa para você. Você vai passar por momentos difíceis. No mundo, tereis aflições. Tá? A vida cristã não ausenta o sofrimento, mas a vida cristã em Cristo faz a gente superar o sofrimento. Nós precisamos ter uma experiência com Deus até que ele volte de carne e osso, gente. Real, profunda. E eu louvo a Deus pela iniciativa dessa sala 57, que nos chama a dizer, tenha uma experiência real com Deus, porque se nós não tivermos firmes em Deus, nós vamos ser levados pelas ondas fortes que vão procurar abalar a sua fé. Mas em nome de Jesus Cristo, até que ele volte, tenha raízes na pessoa de Jesus Cristo, tenha raízes na palavra de Jesus Cristo, tenha poder nas promessas de Jesus Cristo. Deixe que tudo aquilo que sai da boca de Deus molde sua vida, molde seu caráter e suas decisões. Nós somos chamados não para viver nas marés das circunstâncias, mas acima das adversidades. Nós somos chamados não para viver nas marés das circunstâncias, mas acima de todas elas, das adversidades, porque aquele que começou uma boa obra em você, não abandonou você. O Deus que chamou você para crer é o Deus que um dia colocará a coroa da vida em sua cabeça. Então não desista, não jogue a toalha, não olhe para trás, não se esquive, mas em nome de Cristo, segure na mão que está estendida para você e persevere. Segunda lição que nós podemos encontrar no livro de Daniel. Segunda lição. Em Daniel, nós vamos encontrar um tema prevalecente. E o tema prevalecente no livro de Daniel é que um dia ele irá voltar. Deus irá voltar. Cristo irá voltar. Quando você olha para a estátua, cabeça de ouro, prata, bronze, ferro, ferro e barro, a base é, mas esses reinos passarão. Tudo passou. Babilônia, hoje, é escombros. Nós olhamos para a Medopérsia, não há quase vestígio nenhum. Olhamos para a Grécia, já não é mais aquela grande nação que foi no passado. Olhamos para Roma, muito menos. Tudo o que o homem construiu passou. Tudo o que o homem construiu teve o seu apogeu, sua glória, depois sua queda. Mas Daniel não era um homem que estava preso ao seu tempo e ao seu espaço. Porque Daniel tinha uma fé tão segura que ele sempre via além. Olha, quero dizer uma coisa para vocês. Não esteja preso ao aqui e agora. Quem vai resolver os problemas do mundo não é o próximo presidente, senador, deputado, seja lá o que for. Os problemas do ser humano são tão graves, mas tão graves e tão sérios, que nós devemos sim exercer cidadania, mas nós temos que ter os pés na terra, mas os nossos olhos é no céu. Não faça do homem uma redenção, faça do seu Criador a redenção. Não faça seu país a sua pátria eterna. A pátria está lá. E é essa pátria que você e eu devemos colocar no nosso coração e a nossa paixão.
a nossa paixão e o nosso coração. Nós acreditamos em novos céus e nova terra, não pela promessa de um homem ou de homens. Nós cremos que o reino vai vir, porque Cristo disse que ele faria todas as coisas novas. Temos responsabilidades nessa terra, mas o nosso coração está na pátria celestial. Temos responsabilidades aqui, mas a nossa pátria está lá. A gente não pode, às vezes, se empolgar tanto com algo transitório e, às vezes, deixar o que é eterno, como segundo plano. Tem pessoas que colocam tanta paixão nos dias que a gente está vivendo hoje nesse mundo, que antecedem aí as políticas no Brasil, que essa paixão, às vezes, não é colocada na missão, que, às vezes, essa paixão não é colocada para a expectativa do novo céu e da nova terra. Ei, lembre-se de uma coisa, amigos, nós somos aqueles que estamos mirando uma pátria que vai descer, porque o que se constrói aqui não tem solução plena e completa, mas o que vai descer é pleno, absoluto, e aquilo que vai descer é lá que deve estar o nosso coração por completo. Eu pergunto, você crê nisso? Você crê nisso? Quem tem expectativas faz escolhas. Quem tem expectativas futuras faz escolhas no presente, de acordo com essas expectativas. Não coloque o seu coração no lugar errado. Coloque o seu coração não naquilo que é temporal. Coloque o seu coração naquilo que é eterno. Coloque o seu coração não naquilo que é humano, coloque o seu coração naquilo que é divino. Não coloque o seu coração naquilo que as digitais humanas estão construindo. Coloque o seu coração naquilo que os dedos de Deus, o arquiteto soberano, está construindo para você. Deus não promete vida melhor, irmãos. Olhe para mim. Deus não promete vida melhor. Deus promete vida eterna. E é isso que Ele quer dar para você. É isso que Ele quer dar para você. Que Deus nos ajude a um dia olhar tudo ao redor. Tudo ao redor estará novo. Novo. Porque Ele prometeu um novo céu, uma nova terra. Nesse mundo de tanta injustiça, lá haverá justiça. Nesse mundo de tanta pobreza, lá haverá riqueza. Neste mundo tão passageiro, lá haverá eternidade. Quero dizer que, para você, que vale a pena viver aquilo que a Alessandra Samardello cantava, né? Meu mundo não é aqui. Meu mundo não é aqui. Quando você olha para todos os patriarcas e profetas e apóstolos, sabe qual era a paixão deles? Sabe qual é a paixão deles? A de Abraão diz que ele não esperou um pedaço de terra aqui. Ele acreditou no arquiteto. Hebreus diz claramente que ele acreditou no arquiteto soberano, celestial, que estava preparando uma casa para ele. Paulo não acreditou muito no que estava aqui. Ele olhava até com certo ceticismo, ele olhava para frente e ele dizia que, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós iremos subir e estaremos para sempre com o Senhor, para cima, para sempre. Quando você olha para Pedro, Pedro diz o seguinte: esse céu, essa terra, tudo vai passar. Tudo vai passar. Quando você olha para o exemplo do salmista, né? A gente vê ali descrições escatológicas do Messias, o que o Messias iria fazer. Quero dizer uma coisa, amigos queridos, não viva para o que é transitório, viva para o que é eterno. Não viva para aquilo que é descartável, que envelhece, que desaparece. Viva para aquilo que vai durar para sempre. Nós precisamos de cristãos e de um cristianismo que está aqui, com os pés na terra, que viva a realidade, mas não deixa de acreditar naquilo que virá. O que nós podemos apresentar mais um pouco, ou aprender sobre Daniel? Bem, nós podemos aprender de Daniel que a nossa fé vai ser provada, que um dia uma imagem vai ser levantada, que um dia nós vamos sofrer uma pressão do Estado e da religião fora do comum, fora do comum. E nós vamos ser pressionados, mas muito pressionados.
E todos estarão de olho em nossa devoção. Todos estarão de olho em nossa fidelidade. Todos estarão de olho perguntando quem eles servem e quem eles acreditam. Um dia, essa cena que você está vendo na tela, ela vai se repetir. Decreto de morte, um rei soberano, uma pressão do Estado com a religião, uma imagem a ser adorada forçosamente. Toda essa história vai se repetir. E a pergunta é: qual vai ser nossa atitude? Qual será nossa atitude? A atitude da flexibilização com base nas circunstâncias ou a atitude da fidelidade, de estar de pé como uma rocha, dizendo: venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu sei em que eu acredito e eu vou ficar firme. Não porque a firmeza é algo intrínseco, está aqui dentro, mas a firmeza é algo que Deus opera dentro de mim, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é fidelidade. Aonde o Espírito Santo estiver presente, ali estarão pessoas fiéis. Ali estarão pessoas fiéis. Aonde o Espírito Santo estiver presente, o sábado não vai ser um problema. A gente não vai associar o sábado a um problema. A gente vai associar o sábado a um dia de bênçãos. Aonde o Espírito Santo estiver, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós vamos dizimar e nós vamos ofertar, porque o fruto do Espírito é fidelidade. Aonde o Espírito do Senhor estiver, quando nós corremos os riscos de fazermos escolhas de um casamento, de um relacionamento que não está aprovado de acordo com a orientação de Deus, o Espírito Santo vai nos guiar, ele vai dizer: não vá nessa direção, não vá nessa direção. E o Espírito Santo vai nos dar força para sermos fiéis. E até ainda que eu não consiga formar um lar. Até que eu não consiga formar um lar. E eu sei que tem muitos jovens aqui dentro da sala 57. Ainda que eu viva uma vida de solteiro, eu pergunto: pode ser fiel? Deus vai te tornar fiel. Porque aonde o Espírito Santo está, ele torna fiel aquele que depende dele. Um dia, nós vamos passar por situações difíceis, meus irmãos. O quadro escatológico do adventismo, ele é pintado com tintas pesadas. Pesadas. Pastores vão ser chacoalhados. Anciãos, líderes de igreja vão ser chacoalhados. Pessoas de anos de igreja serão provadas. E a pergunta é: quem vai estar de pé? Quem vai estar nessa posição de Daniel e seus companheiros? Quem? Somente quem depende completamente do Senhor. Somente quem faz do Senhor o seu braço. Somente quem não abre mão da sua fé. Somente quem pode dizer aquilo que Ellen G. White disse, né? Homens que sejam fiéis ao dever, ainda que caiam os céus. Que espécie de homem e de mulher Deus quer fazer de cada um de nós? Homens que sejam fiéis, ainda que caiam os céus. Um dia, eu recebi uma ligação de um rapazinho, e aqui eu vou repetir o que eu disse na segunda-feira, e ele estava sofrendo muitas pressões para trabalhar no sábado. E ele dizia que não queria de forma alguma ceder o sábado para ganhar mais dinheiro. Os líderes se reuniram, ele não sabia qual era o motivo, chamou,
E os líderes falaram para ele, era de uma operadora conhecida internacionalmente de telefone, e disse, nós sabemos quem você é, nós sabemos a sua história, nós sabemos da sua religião, nós sabemos que você guarda o sábado. E ele ligou para mim antes, preocupado, pastor, que decisão vou tomar se eles falarem do sábado? E eu perguntei para ele, que decisão você vai tomar? E ele disse, eu vou decidir, pastor, eu vou ser fiel. Mas graças a Deus, quando ele foi levado para a reunião, os líderes falaram para ele, nós conhecemos a sua história. Nós conhecemos a sua história. E nós queremos promover você e deixar o sábado livre para você. Livre para você. Escuta uma coisa. Nos dias finais, nem sempre vai ser assim. E você precisa tomar a decisão antes. Não decida ser fiel ao Senhor quando a fornalha for levantada ou quando a imagem for erguida. Decida ser fiel ao Senhor antes das tentações, porque quem decide ser firme durante as tentações, geralmente vai fraquejar. Você quer ser firme? Decida antes. Você quer ser firme? Decida antes. Não espere ser tentado para ser fiel. Seja fiel antes da tentação, porque quando você for tentado, a tentação vai dizer apenas de que lado você está. A tentação apenas vai dizer de que lado você está. Em nome de Jesus Cristo, mantenha-se firme na rocha que sustenta os seus pés, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém se torna fiel por causa da sua própria obediência. Nós não, escuta isso, irmãos, nós não nos tornamos fiéis por causa da obediência, nós nos tornamos fiéis por causa da dependência. Você não se torna fiel a Deus porque você obedece. Você obedece porque você depende de alguém que te leva a obedecer, e esse alguém é Jesus Cristo. Obediência não é algo que você consegue vivenciar. Obediência é consequência da dependência que você tem de Deus. O que eu posso aprender mais de Daniel? O que nós juntos podemos aprender mais de Daniel? É isso aqui, ó. Antes que Cristo volte, Daniel está nos ensinando algo. Você tem que ser um homem de oração, viu? Você tem que ser uma mulher que ora. Que ora. Daniel orava 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém. Eu imagino quando aquele garoto de 14 anos foi de Jerusalém para a Babilônia, ele estava em oração. Quando ele vê Nabucodonosor irado em Babilônia, ele diz, Nabucodonosor, espera um pouco, eu vou falar com os meus amigos, eu vou orar. Ele ora no capítulo 2. No capítulo 3, eu duvido que aqueles garotos ficaram firmes diante da estátua sem ter um momento de oração. Quando você olha Daniel dentro da cova dos leões, ele está fazendo o quê, amigos? Orando, e ele diz, não, o Senhor fechou a boca. Por quê? Porque Daniel orou, Deus fecha a boca desses leões, e Deus ouviu a oração de Daniel. No capítulo número 9, ele está orando. No capítulo número 10, e eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 10, vamos aqui para a parte final da nossa reflexão, e você vai ver aqui algumas coisas interessantes. No capítulo número 10, nós vamos tirar uma outra lição. Primeira lição, Daniel, ele tinha uma compreensão exata de quem era Deus. Depois, Daniel, ele tinha os pés na terra, mas tinha os olhos no céu, perseverante. Uma outra lição que nós podemos tirar é que Daniel era um homem de oração, um homem que orava, que tinha uma experiência real com Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Eu não conheço todos vocês. Eu não sei qual a história de todos vocês. Mas eu não sei quantas vezes você já orou a Deus e algumas orações não foram respondidas. E às vezes nós questionamos a Deus, Deus, por que esse mesmo problema? Eu já conheci pessoas que oraram
pela cura do câncer e não foram curadas. E pessoas que oraram pela cura do câncer e foram curadas. A pergunta é, quando tem uma enfermidade, uma doença, e Deus atende do outro e não me atende, como é que fica a minha relação com Deus? Como eu vou enxergar a Deus? Veja o que Daniel diz no capítulo número 10, no versículo 10. Olha o que diz. Eis que uma mão de alguém tocou a mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado, nas palmas das mãos, ele disse, o que a sua Bíblia diz? Que o anjo disse para Daniel. O que diz aí? Daniel, homem muito o quê? Muito o quê? Amado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ó. Quando Deus diz não para você, em suas orações, você não deixou de ser amado. E quando Deus diz sim, o que significa que Deus te ama somente quando diz sim? Deus não nos ama menos quando diz não e ama mais quando diz sim. Não importa quais sejam as respostas às suas orações, se sinta amado por Deus, independentemente das respostas que Ele possa dar às suas orações. Independentemente de Deus dizer sim ou não. Quem tem uma fé segura em Deus tem consciência de uma coisa, meu Deus, eu orei tanto, Senhor, para que aquela pessoa fosse recuperada. Eu orei tanto, eu jejuei tanto, mas ela descansou. Então, isso quer dizer que Deus não ama tanto, porque Deus permitiu. As permissões de Deus nunca vão negar duas coisas de Deus. As permissões de Deus nunca vão negar nem o seu poder e nunca vão negar nem o seu amor. Aleluia. Aleluia. Quando suas orações não forem ouvidas, isso não quer dizer que o poder de Deus deixou de existir e que o amor dele diminuiu. Não. Independentemente das respostas às suas orações, se sinta amado. Se sinta amada. E um outro princípio que precisamos entender de oração, sobre a oração, sabe o que é? Olha o que diz o versículo 12. Então ele me disse, não tenha o quê? Medo. Irmãos, diante de tantas perplexidades e desafios que nós temos na vida, quando você orar, não tenha medo. Porque o anjo do Senhor vai colocar a mão no seu ombro, ó, aí, ó, e vai dizer duas coisas. Você é amado e não tenha medo. Não tenha medo. No versículo 13, terceira lição sobre a oração. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais e mais importantes príncipes, veio a me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que significa isso? Quando você ora, Deus está lutando suas batalhas. Eu me lembro que um dia eu estava numa comissão de igreja, eu fui pastor aí no Nordeste, em alguns lugares. Estou vendo aqui algumas pessoas que tive o privilégio de pastorear. E eu me lembro que um dia eu estava numa igreja e tínhamos uma comissão e a gente não conseguiu fazer uma comissão porque o garoto, ao lado da igreja, não parava de gritar, um garoto de mais ou menos 12 anos. De repente saiu o pai e a mãe do garoto. Os dois saíram de casa e foram até a comissão. Uma segunda-feira, a gente estava em comissão da igreja, só a comissão. O pai do garoto, em lágrimas, disse assim, eu já levei o meu filho para tal lugar, desde de manhãzinha, desde que ele acordou, ele está perturbado. Perturbado. Eu estou aqui pedindo ajuda para vocês. Vocês podem ir em casa, fazer uma oração, e nós fomos. A liderança da igreja foi até a casa. Aquele garoto não tinha comido o dia todo.
Estava com uma perturbação tremenda, batendo, quebrando as coisas. O pai chorando. Se eu não sei qual é o problema do meu filho, mas em nome de Jesus, por favor, ora aqui na nossa casa. E nós juntos com a comissão, nós oramos na casa dele. Em 2 minutos, aquele garoto se levantou, bem, lúcido, tranquilo, calmo, veio até o pai e disse: pai, me dê um copo de leite. Quero dizer uma coisa para vocês. Os nossos maiores recursos não estão nas mãos dos homens, estão nas mãos de Deus. Tome posse das promessas de Deus. Você já imaginou sua igreja orando por uma família? Uma família, pastor. Talvez, sabe, nossos livros, nossos estudos, nossas campanhas de evangelismo, talvez tenham um sentido bem melhor se a gente, antes de fazer qualquer iniciativa missionária, que a gente colocasse: hoje eu vou orar pela vida e a família do José, do Antônio, da Maria, do Paulo. Interceda por famílias e depois você vai ver o efeito missionário da sua igreja. Última lição do livro de Daniel, que nós podemos encontrar aqui agora. Abra no capítulo número 12. Diz assim, versículo 1. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe. E o que ele faz? Veja o que ele faz, olha. Versículo 10 do capítulo 12. Muitos serão purificados e limpos. Opa! Quer dizer que quando Miguel se levanta, o que ele faz? Purifica e limpa. Eu não sei o que precisa ser limpo em sua vida, mas Jesus é capaz de limpar. Eu não sei o que precisa ser arrancado em sua vida, mas Jesus é capaz de arrancar. Eu não sei o que precisa ser tirado da sua vida, Jesus é capaz de tirar. Olha o que diz mais. No versículo número 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quando Miguel se levanta, a morte não pode estar presente. Muitos ressuscitarão. E diz mais, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. E veja o que diz o 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Se no versículo 10 está dizendo que Miguel se levanta e limpa e purifica, no versículo número 3 está dizendo que muitos irão levar a justiça. Se a gente entender que purificar é receber a justiça de Cristo, e no versículo 3 levar a justiça é falar de Cristo para outras pessoas, isso quer dizer que existe um elemento aqui de conversão e de missão no capítulo número 12 de Daniel. Conversão, Deus me purifica. Missão, eu tenho que ir. Santidade, irmãos, é algo tão glorioso que Cristo faz em minha vida, que eu não posso ficar em 4 paredes numa igreja. Santidade é algo tão poderoso que Deus faz em minha vida, que eu tenho que me tornar missionário. Você não pode ser reconhecido apenas por sua devoção. Você não pode ser reconhecido apenas por sua dependência, pelas horas de oração. Quando alguém olha para você e diz assim, olha, aquele rapaz é missionário, ele é consagrado, olha como ele vai para a igreja, o dia todo é dia de oração, tudo isso é bonito. Tudo isso é bonito. E nunca pode faltar na igreja. Mas igreja genuína e cristão genuíno vai cumprir a missão, meu irmão. A igreja e o cristão genuíno vai cumprir a missão. Quem experimenta Cristo não vive só de contemplação. Quem experimenta Cristo também viverá da missão. Você crê nisso? Você crê nisso? Quem tem Cristo transborda. E quem transborda, cumpre a missão. Quem tem Cristo transborda. E quem transborda, cumpre a missão. Quem transborda, irmão, não vai lá para o meio do mato, se esconder das pessoas, dizer, não, eu tenho que agora aguardar a volta de Jesus. Isso é contraditório. Jesus está dizendo, sabe o quê? Você pode até ir para o mato, desde que todo dia você vai para a cidade dar um estudo bíblico ou entrar em contato com as pessoas. Sabe por quê? Porque quem sabe que Jesus Cristo vai voltar, não somente se prepara, quem sabe que Cristo vai voltar, pela graça de Deus, se torna instrumento de Deus para preparar outros para se encontrar, porque quem quer encontrar com uma pessoa tão extraordinária como Jesus, não quer encontrar com ele sozinho.
Quem quer encontrar com Jesus não quer encontrar com ele sozinho. Que em nome de Jesus Cristo, você possa se encontrar com Jesus, com seus vizinhos, tá? Com seus parentes, com sua esposa, com seu filho, com seu neto, com seus vizinhos, com seus amigos de trabalho, com seus colegas da faculdade ou da escola. Quem se prepara para a volta de Jesus não se prepara sozinho. Eu quero concluir dizendo que Miguel vai se levantar naquele dia. Miguel se levantou no céu e expulsou Satanás. Miguel se levantou e ressuscitou o corpo de Moisés no livro de Judas. E Miguel está aqui lutando para que as orações de Daniel sejam ouvidas. Não sei qual é a sua luta, mas eu sei quem luta por você. Nunca se sinta derrotado, viu? Porque Daniel diz que Miguel se levanta para lutar as suas lutas, vencer suas batalhas. E aquele Miguel que vai se levantar de forma universal lá no final da história, se levanta hoje em sua vida e diz para você: eu sei quais são suas lutas, eu sei quais são suas batalhas, mas ao meu lado, você nunca vai perder. Você pode ter até a aparência de perder, mas quem está do meu lado vence o mundo. Foi maravilhoso estar com vocês essa semana. Que o exemplo e a vida de Daniel, quem lê, entenda os capítulos e a vida de Daniel, que nós tenhamos o mesmo espírito, a mesma disposição, a mesma entrega, e que em nome de Jesus Cristo, a Sala 57 viva a vida e tenha as visões do livro de Daniel, porque só assim é que a gente vai ser aquilo que a Bíblia diz. Muitos vão ficar no pó, mas os que aguardarem vão se tornar como estrelas que vão brilhar no firmamento. Você não foi chamado para ficar no pó, você foi chamado para ser uma estrela que brilha no firmamento. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Amém. Fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Deus amado, a vida e as visões do livro de Daniel nos chamam para um reavivamento dos nossos dias. Nos chamam para a adoração, nos chamam para a justificação pela fé, nos chamam para termos uma experiência missionária real. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Nos dê um bom dia, Senhor. E que não importa a nossa vida, não importa a nossa geografia, Miguel se levanta para lutar as nossas lutas e vencer as nossas batalhas. Não importa, ó Deus, se vamos encontrar o Senhor em vida ou se nós estaremos descansando. O que importa é que os que creem no Senhor, um dia, vão se tornar como estrelas no firmamento, brilhando para sempre. É essa vida que a gente quer. E essa vida começa aqui, começa agora. Portanto, toma a nossa vida em tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, gente querida. Um forte abraço, tenha um bom dia. Deus abençoe a todos. Meu pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor tem 5 minutinhos aí? Sei como é que está esse horário. Eu, lendo o texto anterior que eu li, diz que nós devemos orar para que os obreiros da igreja sejam batizados pelo Espírito, né? E eu queria fazer isso hoje pelo Senhor, pelos pastores, líderes, anciãos das nossas igrejas, na estrutura dos presidentes que coordenam a nossa liderança, e gastar esses minutos aqui antes da sua saída, agradecendo pela sua disponibilidade, pastor, sua estada aqui, as mensagens, a maneira sempre leve, agradável e poderosa com que o senhor utiliza esse servo que necessita do mesmo remédio que oferece, né, pastor? Amém, isso mesmo. Que nós oferecemos o remédio que nós mesmos tomamos todo dia. E isso é muito importante lembrar no Evangelho. Eu queria gastar um tempinho agora, na verdade, gastar não, né? Investir um tempo agora em oração pela estrutura da nossa igreja e pedir que o Espírito Santo esteja com os nossos líderes. Vamos orar. Eterno Deus, nós agradecemos pela vida do pastor Lucas. O Senhor sabe que o Senhor deu esta responsabilidade a ele e ainda virão outras no transcorrer do ministério dele. E eu peço que o Senhor continue capacitando
pastor Lucas com teu Espírito, para que ele vá e onde ele pisar os pés, Cristo seja reconhecido por meio das suas ações, gestos, palavras, e do poder que acompanha o servo de Deus quando está enraizado em Cristo, cheio do óleo da unção. Nesta manhã eu quero colocar, Senhor, o pastor Ted Wilson em tuas mãos, nosso líder mundial. O Senhor dê discernimento espiritual para ele, capacidade de identificar e raciocínio espiritual. As coisas do reino se discernem espiritualmente. Quem é da carne, quem é do espírito é do espírito. Discernimento para a mente daquele homem. Toda a igreja, junto com sua equipe na conferência, no escritório da nossa igreja, nossa sede mundial, da nossa conferência. Que o Senhor ilumine, capacite cada um desses homens que foram separados para liderar a igreja em uma instância absolutamente superior, funcionalmente falando. Homens também que pregam do mesmo remédio que precisam tomar. Dentro da nossa estrutura e da nossa realidade, eu quero orar pelo pastor Stanley, nosso presidente da divisão sul-americana, com quem o pastor Lucas trabalha diariamente. Eles têm reuniões, eles oram, eles planejam, e junto com a Igreja Mundial, avançam no território da divisão sul-americana. Há também uma equipe, desde os funcionários da divisão, como os departamentais que ali estão junto ao presidente. Eu peço que o Senhor os capacite, os batize com o teu Espírito Santo, Senhor. Descendo ainda, ó Deus, cuidando dessa estrutura, eu quero orar pelo pastor Alígio Frank, que é o presidente da nossa União Centro-Oeste Brasileira. O Senhor separou esse homem. E nos escritórios da União também os departamentais e funcionários estão ali trabalhando para que essa estrutura administrativa de liderança funcione de maneira eficiente para que a obra do Senhor avance nesse mundo como igreja que o Senhor separou, com uma mensagem distintiva, com um evangelho eterno, não qualquer evangelho, Deus, mas o evangelho eterno, sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Dentro dessa estrutura administrativa, eu quero orar pelo pastor Max, presidente da nossa associação aqui em Brasília, a PLAC, junto com os departamentais e também com os funcionários da PLAC. Que o Senhor capacite-os com discernimento espiritual e com batismo do teu Espírito. E ainda nessa estrutura, Deus, na pessoa do pastor distrital, a minha pessoa, representando a todos os pastores distritais do Brasil e do mundo. Unja a cada um dos pastores com teu Espírito, são obreiros separados para o Senhor. Nas igrejas locais, a cada ancião, que é o subpastor, para ajudar nesta obra poderosa, a cada líder de departamento e, por fim, cada irmão e irmã, jovem ou idoso, rico ou pobre, preto ou branco, em grandes cidades ou em cidades menores, não importa. Unja a todos com teu Espírito Santo, ó Deus, de maneira que esta igreja, a menina dos teus olhos, parte mais sensível do corpo humano, esta igreja que o Senhor tem especial cuidado, que ela cumpra os seus propósitos cheia do Espírito Santo. Amém. Que o nosso dia seja uma grande bênção, guiada e orientada pelo exemplo que é Cristo e cheio do poder do Espírito. Para que as mãos do eterno Deus, o grande gestor do universo, estejam sobre nós. Continua conosco nos próximos momentos aqui, nos iluminando e conduzindo essa reunião como pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, meu pastor. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, porque o Senhor existe. Não esqueça, levantaremos um clamor para que o Senhor no NASP seja novamente e poderosamente usado naqueles dias ali.
Amém. Amo vocês. Muito obrigado pelas oportunidades que são nos dadas aqui para estar nessa sala. E eu acredito nesse ministério. Que Deus abençoe vocês e um forte abraço. Grande abraço, meu pastor. Obrigado. Um grande dia na presença de Deus. Amém. Pastor Lucas Alves. O pastor é secretário na divisão sul-americana e ministerial também. Cuida de todos os pastores na divisão sul-americana. É uma grande bênção, né? Deus tem homens capacitados em cada área da sua igreja. Nossa igreja, ela tem áreas deficientes. Nunca depois do Éden houve nada 100% eficiente. Mas não é por causa dessas áreas não eficientes que ela deixa de ser a igreja de Deus e nunca vai deixar de ser. O Senhor disse que estaria com ela até o final, né? E Deus separa homens e mulheres e coloca esses homens e mulheres em posições absolutamente extraordinárias e os capacita para fazer a obra chamada. Eu queria ler um texto com vocês para continuar a nossa adoração na sala. Olha que coisa interessante. Vi que esta igreja, né, essa menina dos olhos de Deus, vi que se a igreja tivesse sempre conservado seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. Os doentes seriam curados, os demônios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. Primeiros Escritos, página 227. Vi que se a igreja tivesse sempre conservado seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos seus discípulos ainda estaria com ela. Os doentes seriam curados, os demônios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. E alguém vai dizer, então, o Espírito Santo não está com a igreja? O que ela está dizendo, não como estava no Pentecostes, não como estava no início da caminhada. Nós fizemos alguma coisa. Em algum ponto da caminhada, nós começamos a confiar mais em carros e cavalos do que confiar no poder. E temos o resultado disso. E ela ressalta um aspecto muito interessante. Ela diz assim, ó, os doentes seriam curados, os demônios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa. Não é à toa que a última fase da igreja é a fase de Laodiceia, em que ela se encontra morna, tendo que receber uma dotação especial do Espírito que deixou de ter de maneira intensa, que alguma coisa na caminhada nos fez realmente acreditar no poder dos carros e cavalos, nos nossos dons e nossas habilidades, nossa retórica. Alguma coisa fez com que a gente acreditasse nisso. Perdemos o poder da igreja primitiva e precisamos tê-lo de novo. E é isso que a gente faz aqui todo dia. A gente tenta mostrar esse caminho, tenta indicar que é disso que nós precisamos. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja louvado. Eu creio muito que Deus está movendo muitos movimentos similares a esse, para que o Espírito de Deus se manifeste definitivamente com poder efusivo, poderoso, pleno, né? Então virá o fim. Vamos ouvir uma música. O pastor Lucas falou de um hino, e ele cita uma frase desse hino, né? Com os pés na terra e os olhos no céu. E é legal porque esse hino saiu do CD Jovem, e esse hino foi para o Inário. Esse hino foi para o Inário. Então, nós vamos ouvi-lo agora, já na versão do Inário. Com os pés na terra, os olhos no céu, né? Foi para o Inário novo. Vamos ouvir?
Buscamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei e meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Eu olho aqui, aqui tem uma janela logo à minha esquerda, e que quando eu começo a sala, tudo escuro, e quando eu termino, está tudo clarinho, assim. É bom, né, Luciana, a gente ver o dia nascer, assim, né, na presença de Deus. De vez em quando eu faço isso, eu acho que tem a ver com a legitimidade do fluxo da sala 57. Todos os testemunhos são tomados antes, eu converso com as pessoas, alinho, falo com elas antes, a gente combina um monte de coisa, até porque hoje em dia está muito difícil você permanecer nessa plataforma, porque há muitas restrições, regras específicas para funcionar, mas de vez em quando a gente pede orientação do Espírito Santo e faz um testemunho no fluxo da reunião. Não que a gente não tenha, eu tenho centenas de testemunhos ali para a gente escavar, mas eu gosto da ideia de que o Espírito de Deus mostre para a gente que ele se move aqui. Eu quero agradecer aí a presença do pastor Adson, pastor Elias Pedrosa, Ezequiel Miranda, Jairo José Alves, pastor Adevaldo, Abdoral Sintra, pastor Edmir, Elielson Silva, pastor Esmeraldo, Flávio Borges, Gilson Costa, pastor José Carlos, da Paulistana, pastor Marcelo, da BN, pastor Marcelo Cardoso, pastor Moreira, está aqui com a gente, pastor Luzia, é isso, são os pastores que estão conosco, além dos pastores que estão ali no Zoom. E você, meu amigo, que vem para essa sala e todo dia nos abençoa com a sua presença, lembra cada pulso dessa reunião, faz com que ela avance. Então, vai lá na internet, dá uma clicadinha no joia, quanto mais curtida essa reunião for, mais ela introduz. Você sabia, não? Não tem um joiazinho lá na reunião? Tem assim, ó, o joia. Na reunião. Se você buscar essa reunião no YouTube, tem um joiazinho. É o like. Quando você dá o like na reunião, ela vai... O YouTube entende assim, ó, tem muita gente curtindo, esse conteúdo é importante. Aí sabe o que o YouTube faz? Compartilha com outras pessoas. Sabia disso, não? Parece que a Dora não sabia. Pelo jeitinho que a Dora está me olhando ali, não sabia disso. Aquela mãozinha que fica lá nos vídeos que você vê, também tem nos vídeos da sala. Entra lá e, ó,
dá o like. Quando você dá o like, o YouTube está dizendo assim, opa, muita gente se interessa por isso, então esse assunto é importante também para todos aqueles que têm o mesmo tipo de linguagem. Ela joga para dentro desses lugares e isto acelera a Sala 57 dentro do YouTube. Então, ó, dá o like na reunião para poder avançar. Você que está no YouTube pode fazer isso agora. Você que está no YouTube pode fazer isso agora. Eu tenho que ensinar vocês, né? Eu também estou aprendendo. Não sou o cara da tecnologia, não, viu, irmãos? No começo, eu tinha rejeição com esse negócio de YouTube, de Zoom. Ó. Tá vendo? Então, até agora, esta reunião que nós estamos realizando, a reunião agora, nós temos 4.622 famílias no YouTube ouvindo tudo isso aqui e quase 700 famílias aqui no Zoom. Nós tivemos hoje mais de 7 mil, foram quase 8 mil famílias no Zoom e YouTube juntas. Depois eu vou te falar o restante. Mas até agora, só 2.000 pessoas que estão agora com a gente. Ó, eu tô com o meu YouTube aqui, ó. Tá vendo? Olha eu lá falando. Tô lá no YouTube. Tá certo? Aqui, ó, bem aqui embaixo, na base, tem aqui a mãozinha que eu tô te falando, ó. Aí você tem que ir aqui nessa mãozinha aí, clicar aqui. E isto aqui é like. Então, você que está aí no YouTube agora, assistindo, dá um like. Tá bom? Ó, nessa mãozinha aqui, ó. Ó, essa mãozinha aqui, ó. Deixa eu colocar um dedo menor para você ver. Essa mãozinha aqui, ó. Vai lá, ó. Dá o like no dedinho para cima, tá? Assim, ó. Você diz, gostei. Pá! Quando você... Eu vou dar o meu agora, ó. Like. Pronto. Maravilha. Já dei o like para ajudar essa reunião a avançar. Faça isso todo dia, tá bom? Que Deus vai te ajudar, vai nos ajudar a caminhar. Ô, Tânia, eu estou vendo você aqui. Abre o seu áudio, por gentileza. Tânia. Tua porta está entreaberta. Você está de óculos pretinho. Aí. Eu. Você. Tudo bem, Tânia? Tudo bem. Você está há quanto tempo na sala, filha? Ah, tem pouco tempo. Eu recebo o link já tem bastante tempo, mas eu não abria. E aí, depois do testemunho da família, que teve uma família testemunhando, eu não assisti no dia, mas a pessoa que manda o link para mim me falou sobre o testemunho, e aí eu assisti no YouTube. E aí eu fiquei muito impactada e digo, não, eu quero viver essa experiência também. E aí eu comecei a assistir e eu comecei a ficar muito impactada com os testemunhos. Assisti também o testemunho do pastor Geias, irmão Geias, também que era aqui de Palmas, e eu sou de Palmas. E aí eu, nossa, esse irmão é aqui de Palmas, tanta coisa acontecendo, a gente perto, né? E a gente não sabe. E aí eu falei, não, eu também posso, né, passar por essa experiência. E aí eu comecei a frequentar a sala mais seguido. Às vezes eu não posso assistir. Quando eu estou aqui em Palmas, eu assisto sempre, né? Participo, frequento sempre. Mas às vezes eu vou para Goiânia cuidar da minha netinha, então lá fica um pouquinho mais difícil. E aqui também, eu consigo assistir até o final, só no domingo, porque aí nos outros dias eu levo a minha filha para a escola, né? Só que agora, então, eu fico mais tocada pelas pregações. As pregações têm me edificado muito. Você já sentiu diferença, Tânia, desse período de experiência na sala, os ensinos da sala entrando na sua vida
a influência da sala já mudou alguma coisa na sua característica, no seu adventismo? Sim, sim. Você poderia me dar um Porque, exemplo? pastor, assim, eu batizei no ano de 2020 e, assim, eu sempre tive muito sede de conhecer a palavra de Deus, né? Então, na Adventista, a gente aprende muito da palavra e isso me preenche muito, sabe? Mas essa questão do Espírito Santo, eu confesso que sempre quando eu orava, eu não conseguia orar assim, não tinha muita intimidade com o Espírito Santo. Ainda não tenho tanta, sabe, pastor? Eu sempre falava, pedia ao Espírito Santo sabedoria, mas eu não tinha assim muita intimidade para conversar como com Deus Pai e Deus Filho, sabe? E aqui na sala eu estou aprendendo isso. Até essa madrugada eu acordei e aí antes, né, do horário, e aí eu pensei, nossa, é o Espírito Santo que está me acordando. Aí eu fui, orei, né, e clamando pelo Espírito Santo mesmo, pelo batismo do Espírito Santo. Tem sido maravilhoso. Essa descoberta, filha, de você ter esta comunhão com o Espírito, a Bíblia tem um texto muito claro, né? Andar no Espírito, é andar com alguém, é andar com esta pessoa da Trindade. Acabei de ler o texto, ele é o representante de Cristo aqui na Terra, está na dianteira dos negócios da igreja, ele quem conduz a igreja enquanto Cristo está no santuário, sendo Cristo nosso exemplo, cada um com sua função. E andar no Espírito é andar com alguém. Com quem? Com esta pessoa. E eu devo ter intimidade com o Espírito Santo na área que ele é responsável dentro do plano da redenção. O que ele faz hoje conosco? Nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o nosso conselheiro, é o nosso guia, né? É o representante de Cristo. Ora, se ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são iguais. Li um texto ontem, que ele será adorado no céu, depois a gente vai se encontrar e agradecer pelos esforços que um empreendeu na vida do outro para que estivéssemos no céu. Eles serão adorados no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, se eu falo com o Pai, eu falo com o Filho, por que eu não posso falar com o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa com quem eu devo andar todo dia. Como é que eu ando com uma pessoa todo dia e não falo com essa pessoa? E não converso com ela. Não tem lógica isso, não tem lógica isso, entende? A gente, por um tempo, Tânia, teve medo que o Espírito Santo fosse uma energia, lembra? Queriam colocar na cabeça da gente, o Espírito Santo é uma energia, é a mente de Cristo. Sim. Nós defendemos o Espírito Santo, dissemos assim, não, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Mas se a gente não tiver cuidado, nós o transformaremos em uma pessoa, daremos para ele a característica de uma pessoa que a Bíblia mesmo dá, mas uma pessoa com a qual eu não tenho a menor relação mais próxima, sendo que eu tenho que andar com essa pessoa. É como se, olhando aqui a irmã Janete, né? É como se eu tivesse que... A Bíblia diz assim, ande na Janete, ande com Janete. E eu ando com a Janete todo dia e nunca falo com ela. Tem lógica um negócio desse? Não tem, né? Não tem. O que eu queria que você me dissesse assim, bem especificamente, que eu vou chamar uma outra pessoa para fazer a mesma trajetória. Nós não combinamos isso, eu não liguei para você, não tirei seu testemunho. Mas eu gosto de abrir as janelinhas assim, de vez em quando, sem combinar nada, para as pessoas que estão adorando conosco na sala, percebam que quem vem para a sala e entende esse processo da vida no Espírito, do amor incondicional, da semelhança com Cristo e da atração, vive uma experiência nova. E esta conversa a queima-roupa vai mostrar para você que Deus tem feito muitos milagres na vida da gente. Eu queria que você, Tânia, me dissesse para eles uma coisa que você já sentiu que mudou em você depois que você começou a compreender essa relação mais íntima com Cristo através do Espírito.
uma delas que você fala assim, pastor, tem sido legal sentir essa mudança? Eu tenho sentido assim muito mais confiança, minha fé, eu percebo que aumentou. Meu relacionamento com meu filho, que era um relacionamento muito truncado, está mudando muito. Até assim, a gente não podia ficar junto 2 dias sem discussão. E hoje eu passei 20 dias lá na casa dele e foi uma bênção. Pude dizer para ele que eu amo, abracei, beijei. Isso era uma coisa assim que sempre tinha uma barreira entre nós. Então, eu acredito que isso é obra do Espírito Santo na minha vida. Mas, Tânia, você já era adventista, 2020. Sim. Você já obviamente, entregou-se a Cristo por acreditar nele, foi uma obra do Espírito Santo. Sim. Você já frequentava a igreja, ouvia os sermões. Mesmo assim, você tinha um relacionamento ruidoso com seu filho. Mas você não já tinha Cristo? Sim. E o que faltava? Faltava o Espírito Santo. Falta o poder, irmãos. Fique na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Queridos, verdade, pastor. Cristo veio, Taninha, e deu o exemplo. Mas ele diz assim, ó, o processo se completará para que você copie o exemplo quando você tiver poder. O fato de eu morrer por você não lhe dará poder para você me imitar, entende? A minha morte salva você, a minha morte dá para você os meus méritos, a minha morte me coloca na dianteira da sua vida, me coloca... Tudo isso a minha morte faz, mas ela não lhe dará poder para me obedecer. Olha, e pastor, assim também a gente fica com sede, com vontade de falar, de contar para as pessoas o que está acontecendo conosco, né? Porque, Tânia, voltando aqui para a gente concluir esse raciocínio, percebe o que eu estou te falando? O poder de imitar a Cristo. Agora você consegue imitar a Cristo e a discussão com seu filho diminui intensamente. Sim. Por quê? Porque agora você não só tem Cristo como uma referência, mas você consegue imitá-lo pelo poder que você está aprendendo a receber. Cara, essa mudança, irmãos, é a chave. A chave da mudança está aqui. Cristo, muito embora tenha morrido por você, não lhe deu poder para obedecê-lo. Esta morte, por si mesma, não lhe dá poder para obedecer a Cristo. Ele diz, você tem que receber poder para me obedecer. Aí vem o poder de Cristo e faz com que ela imite Jesus. O poder de Cristo, o Espírito ela imita Cristo, diminui as brigas com os filhos. E aí, em todo pecado é assim, Rogério. Em todo pecado é assim. Éricazinha, é assim que a coisa acontece, né? É a chave da mudança. Oi. Vou lhe pedir licença, eu vou ter que sair agora para levar minha filha na escola. Eu quero que ela chegue atrasada hoje. Obrigado, Tânia. Bênção pura. Bênção pura. Um abraço. Um abraço. Queridos, percebe? Ela vai dizer assim, ó, ela vai dizer, quando eu entendi o processo, eu tenho mais vontade de falar de Cristo. Eu não combinei nada com ela, irmãos. E se eu abrir cada janelinha dessa aqui, tem uma história similar a essa. Quer ver? Fátima Araújo, abre aí sua janelinha, minha filha. Hoje eu vou ter 2 dedinhos de prosa com 2 crentes. Eita, coisa boa. Oi, Fátima, tudo bem? Bom dia, tudo. Bom dia. Há quanto tempo você está na sala, Fátima? Acho que uns 5 meses, foi no início do ano. No início. Mas não era consistente, né? Não assistia todos os dias, né? Uhum. Foi, vamos dizer, praticamente uns 2, 3 meses que eu estou firme. Tem uns 2, 3 meses, você engatou a quinta e não sai mais. Alta velocidade, né? Me diz uma, como é que você chegou na sala, Fátima? Tem 2 irmãos que me enviam o link. E aí eu também estava passando por umas lutas, né, muito grande. E aí isso me fez, né? Porque assim, eu já tinha assistido outras vezes no ano passado,
é as vigílias, né? Não vou lembrar a qual, né? Não sei se foi de Elias. Muito, de casais também teve um que foi uma vigília, né? De casais, maravilhoso. Então, isso me encantou. E aí eu falei, e aí eu sempre relutando para entrar, né, às madrugadas. E também, eu sempre quis buscar o Senhor nas madrugadas, né? Eu tinha esse desejo, eu não tinha esse costume, eu queria muito. Mas dormia tarde, não tinha, né? Muito, né? E o Espírito Santo me falava, né? Como é que você quer acordar às 5 se você não dorme cedo? Jamais você vai conseguir, né? Então, justamente, né? Me organizei nisso, né? Não está sendo ainda muito fácil, mas pelo poder do Espírito Santo vai dar certo, né? Deus tá sempre, porque às vezes eu estou, mas eu estou com a câmera fechada, né? Mas eu quero estar vendo as pessoas me vendo, né? Porque eu tenho feito a lista de transmissão também, né? E aí tem envolvido, né? Mandado áudio para eles, vamos, é muito bom, é maravilhoso. Não tem como, pastor, igual você fala, não tem como a gente, né, ter coisas boas na vida da gente e não passar para outros, não tem como, não tem como. A gente tem que desaguar mesmo, não tem como. Quando duas coisas importantes, você fala nesse início da nossa conversa que você se organizou para estar aqui. A sala, queridos, a sala. A gente não quer ter a ideia de que a sala é mais um culto oferecido pelo YouTube, nesta plataforma. Mais um sermão, não. Nós queremos isso, que as pessoas olhem para a própria vida e dizem assim, meu Deus, eu tenho que me organizar para servir melhor a Deus. Então, a Fátima tinha desejo de vir para a madrugada, disse, como é que eu vou para a madrugada? Com o meu horário todo descompensado. E aí ela faz uma organização das prioridades dela. Começa a dormir mais cedo para estar aqui, constantemente, às 5 horas da manhã. Se a Fátima parar de se organizar, ela deixará de estar aqui. É assim, Fátima. Isso aqui não é uma coisa que acontece uma vez e eu estou pronto, não é? Tem que acontecer todo dia. Todo dia. E aí você diz assim, é impossível ter algo bom e não compartilhar. Fátima, é possível. Olha o tanto de irmão que tem na igreja que tem Jesus Cristo e não compartilha. É verdade. Jesus Cristo não é bom, é o melhor do melhor, do melhor é Cristo. Mas quantos irmãos estão caladinhos, não falam nada, e tem a grande bênção na mão? Agora, entendendo o que você disse, eu entendo assim, pastor, entendendo o ministério do Espírito Santo, cheio dele, é impossível ter a Cristo, ter coisas boas e não compartilhar. Aí a gente fecha completamente. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nessa sua experiência já de vários meses na sala, como eu acabei de perguntar para outra irmã que eu conversei com ela, o que mudou em você, filha, tendo compreendido esse ministério do Espírito Santo, que você deve amar o próximo na incondicionalidade, que Deus espera que você seja semelhante a Ele, e que essa semelhança sua é a Bíblia aberta que vai atrair pessoas. Entender isso, você poderia dizer para mim um aspecto que você fala assim, pastor, mudou, e eu estou tão feliz com essas mudanças. Você pode falar para a gente? Sim. Uma das, né, realmente dar estudo bíblico, né, de ajudar no que eu puder, né, agora eu estou deixando nenhuma oportunidade de passar, né, tenho falado para o Espírito Santo, não quero deixar mais, né, de uma forma, né, mas assim, uma ajuda em si, né, igual acho que o pastor falou hoje, né, o pastor Lucas, né, né, da gente ajudar na necessidade, né, o estudo bíblico já se foi o tempo assim de, não, vou ensinar a doutrina primeiro, né, hoje é amar, né, e geralmente nossos amigos, eu faço do meu trabalho, né, a minha missão, né, os meus clientes são meus amigos, eu conselho com meus amigos, e na oportunidade que eu tenho, eu vou falar de Jesus para eles, né, eu quero que eles também, né, amem Jesus como eu amo, né, então é isso, mudou muito nisso. E muitas vezes eu tenho falhado e eu tenho, né, suplicado, Espírito Santo, me ajude, que eu quero, né, eu mudei totalmente nesse sentido, né, eu tenho ajudado, né, não vou esclarecer, né, muita coisa assim, mas, né, eu tenho visto a alegria no rostinho das minhas amigas, né, que eu tenho ajudado de alguma forma, né, então eu fico muito contente. Quando você fala de ajudar suas amigas, não diz o que é, não precisa dizer o que é, mas você tem percebido que você
está fazendo coisas que você não fazia antes, nessa questão da ajuda, está mais disposta ao sacrifício por esses amigos, né? É isso que você está querendo dizer. Pastor, Sim. antes não era assim, mas hoje não. Hoje eu tenho mais predisposição ao sacrifício e aí eu ajudo mais essas pessoas. É isso que eu estou entendendo? Sim, porque assim, pastor, eu até ajudava, eu amo ajudar. No que eu posso, né? Em dinheiro ainda não, né? Igual eu falo, Senhor, se o Senhor, né, Deus sabe no meu coração, né? Eu gosto de ajudar também nisso, mas agora não tem. Mas quando eu tiver, eu vou ajudar, né, na missão, né? Ajudar quem precisar com a minha família, com quem tiver ao meu alcance, né? Eu vou ajudar, né? Então eu já ajudava, eu tenho esse espírito de ajudar mesmo, né? Porque tem pessoas que é muito difícil, né? Eu não, já, né? Já tenho essa facilidade. Mas hoje, sabe? É o Espírito Santo mesmo, né? Que ele não fala com a gente, né? Eu tenho pedido também a obediência, né? Para obedecer. E muitas vezes o Espírito Santo fala conosco e nós, né? Tapa os ouvidos, fecha os olhos, né? E não faz. Você vê que os lugares são comuns, as experiências, irmãos, vocês estão nos acompanhando agora, são diferentes, mas os lugares são comuns. Veja, ela disse que disparou para o estudo bíblico, disparou para a missão, vê? Não tem como. Cheio do espírito missionário, é o mesmo espírito que habitava em Cristo, não tem como ver uma vida diferente da dele. Eu estou preparando uma mensagem para a sala do capítulo 9 do Desejado de Todas as Nações. É absurdo o que está escrito ali em relação a Cristo, é extraordinário. Extraordinário, capítulo 9, Desejado. Estou preparando a mensagem para a sala. É um capítulo transformacional, é poderoso demais. E a outra coisa que a Fátima disse, que é outro ambiente comum. Eu quero obedecer, pastor, agora. Eu quero obedecer. Ela dizendo, eu quero obedecer. O Espírito Santo me fala quando eu estou errado. É legal isso, irmãos, é legal, sabe? É assim, ó. Eu penso que é assim, ó. É assim. Centro da nossa vida é Cristo. Mas tem as vias paralelas. Tem as vias paralelas nas quais Satanás tenta a gente. E aí nós temos uma natureza que fica empurrando a gente para as vias paralelas, para a gente sair e deixar de Cristo ser o centro. O Espírito Santo é esse que, quando eu começo a sair da linha central e estou indo para a via paralela, ele vem aqui, Wagner, pof, volta, garotinho, é no centro que você tem que ficar. Aí eu vou, Nereide, Nereide, presta atenção, eu vou para o outro lado, bem aqui, na linha paralela de o Espírito Santo, volta, menina, é no centro que você tem que estar. E o que a Fátima está percebendo é isso. Ela não consegue mais ficar na linha paralela. Tem um monte de irmão na linha paralela, sabe, cozinhando no pecado, porque não ouve a voz do Espírito Santo. E o trabalho dele é esse. É no centro, Wagner. É em Cristo, Wagner. Está na paralela. Volta. Está na paralela. Volta. E é isso que a Fátima está experimentando com o nascer no Espírito. Sim. E é difícil isso, né, Fátima? Porque ele fica açoitando a gente. A gente acha que isso vai ser suave, mas ele açoita a gente. Oh, você não devia ter falado isso aí, rapazinho. Volta lá e pede perdão. Ou você não devia ter dormido essa hora. Durma mais cedo. Ei, você vai comer isso aí mesmo? Ele fica falando com a gente. É isso que acontece. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo de adventismo você tem? Muito tempo, pastor. Acho que eu tinha uns 12 anos. Hoje eu já tenho 36. Muito tempo, mas... Deixa eu te perguntar. Nessa nova compreensão, é um novo adventismo? É uma nova experiência? Com certeza. Eu acredito que uns 3 anos que eu sou adventista. Né, que eu entendi. Né, porque também a gente se batiza muito cedo, né, não tem muito entendimento, não é? Você está até no início, mesmo, você tem aquele, né, o primeiro amor, como a gente tem, né, de dar isso do bíblico e tudo mais, aí chega um tempo que vai, né, vai diminuindo aquilo, né, mas, né, eu considero, né, que eu tenho uns 3, 4 anos que eu entendi, né, pelas lutas também, né, muitas vezes, como foi mesmo a lição do trimestre, né, passado, foi maravilhoso, né, falou do Crisol, e realmente eu passei por muitas coisas, né, tenho até um testemunho, eu quero muito testemunhar, né, quando o Espírito Santo Vamos combinar, vai ser uma alegria.
Poder Uhum. colher todo o seu testemunho aqui vai ser muito legal. Muitas lutas que realmente Satanás ele não queria, né? Que eu estivesse na sala, que eu, né, desaguasse, né? Sabe, é o poder de Deus. E semana que vem, né, quarta, quinta e sexta, vai ser o pastor que vai falar sobre, né? Vai ser maravilhoso, não quero perder. Vai falar sobre a mente também, não é? Eu preciso disso, né? Hoje em dia Realmente precisamos estava entrando muito. em depressão, né? Por tais coisas. Eu tenho entendido uma coisa, e acho que é muito importante a série que o pastor Abdora vai fazer. Se você não controlar a sua mente vai controlar você, Sim, né? Então, a gente quer estudar isso e vai beneficiar muita gente. Mais feliz com essa experiência viva em Cristo, sendo usado, ouvindo, Ele reformando a sua vida, mais feliz nesse lugar? sim, com certeza. Eu peço para, né, para Deus para eu não ficar, né? Eu tenho pedido, né? Não ficar, como é que eu posso dizer? Sobe e desce, né? Nisso, né? Eu quero me firmar, né? Estar sempre bem, né? Com Deus, né? Sendo obediente a Deus. E eu sei que Deus vai me levar em lugares que eu nem imagino, não é? Eu tenho meus sonhos, né? Meus objetivos. Igual eu falo também, né? Eu quero cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidar das minhas. Não vou querer mais me preocupar. Eu estava muito preocupada com tais coisas, né? Inúteis. Se é Deus, como é que eu digo que confio? Mas não confio, né? Na hora do perrengue, eu não confio, né? Como assim? Então, eu tenho que pedir para Deus, Senhor, me ajude. E aí, isso aí vai se arrumando, porque, né, Deus cuida de nós, não é? Então, eu estou muito maravilhada, sabe? Muito maravilhada mesmo. Muito mesmo. Muito obrigado por esse dedinho de prosa. Não Amém. combinado, né? Nós não combinamos, eu não liguei. Alguém pode dizer, mas é um risco muito grande. É verdade, mas é também um privilégio muito grande toda vez que a gente abre uma janelinha dessa, poder, numa conversa rápida, extrair um conteúdo tão relevante, tão importante como esse, na vida da Fátima. E se eu abrisse outras janelas aqui, eu já tenho certeza que nós veríamos outras pessoas sendo transformadas por essa nova experiência no Espírito Santo. E a gente louva a Deus. Fátima, eu amo você, eu preciso de você para ser Amém. feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, tá bom? Amém. Igualmente, pastor. Deus o abençoe todos, tá bom? Muito Amo todos da obrigadinho, sala. muito obrigadinho pela disponibilidade, tá bom? De nada. O que você sente quando eu abro uma janela de uma pessoa que eu não conversei e sai um conteúdo tão bom desse? Não é legal isso, cara? Esse lugar é especial. Se eu fosse conversar com a Cláudia, eu tenho certeza que no dedinho de prosa com a Cláudia que está ali, a gente teria também coisas muito boas para conversar. Mas eu quero dar uma notícia para vocês, vou chamar ela em Santa Cruz aqui. Ela é minha amiga, tudo bem? Como está? Bom dia, bom dia. Tudo bem, Bom pastor? dia. Você agora está na cidade de Veneza, na Itália. Então, eu estou numa cidadezinha do interior que se chama Arcole, que eu moro aqui, e é Ah, pertinho de Verona. Sim, Verona. Verona, Desculpa, eu troquei. também de Venezia, mas bem mais longe. Eu estou pertinho de Uhum. Verona. Está em Verona. Como é que é o nome da cidade? Arcole. Arcole. Chamei ela em Santa Cruz porque eu quero comentar com você que uma coisa já está bem alinhadinha, muito bem alinhada já, faltam alguns detalhes, mas a Ellen está se movimentando junto com alguns irmãos ali desta região para que nós estejamos na Itália na metade do ano que vem, entre as datas dia 16 até 31. E nós vamos trabalhar lá nas igrejas, e aí ela vai montar esse roteiro para a gente, nos finais de semana, e a ideia nossa é fazer um evento, você que está na Europa, que assiste a sala, que é um colaborador desta sala, e tem amigos seus que você gostaria de que pudesse ter um contato pessoal com o pastor Wagner, com a irmã Ana, com a filha dele, como representante desta sala, nós vamos para uma reunião dessa lá na Europa. Eu estou muito feliz de poder ultrapassar as barreiras do Brasil e pregar fora da minha nação
a palavra de Deus. Eu via grandes evangelistas fazerem isso, homens que Deus separou para isso. Nunca me vi fazendo isso. Mas eu fico muito feliz com a oportunidade e com a chance de poder disseminar o evangelho em outras regiões do mundo. Eu estou muito contente com isso. E Ellen, fala um pouquinho sobre as perspectivas que a gente tem para esses dias. Nós vamos usar o último final de semana de julho, o último final de semana de julho, e nós vamos lançar um link para quem quiser fazer parte dessa reunião aí conosco, vai se inscrever neste link. Fala um pouquinho para a gente qual é a sua perspectiva, por que você desejou que a gente fosse para aí. Fala um pouco para a gente. Pastor, começou assim, ó. Um dia, conversando com você mesmo, a gente fez uma brincadeira, né? Você disse assim, eu tenho uma vontade de ir batizar a Camila. E naquela hora, me veio não sei, eu digo que não sei, mas eu sei que foi o Espírito Santo que soprou no meu ouvido e no teu. E por que não? E por que não? Eu fiz uma reunião com o meu pessoal lá na igreja, que é uma turminha muito amada, nós conversamos, entramos em acordo que cada um faria a sua parte, e nós, então, assim, nós tivemos um pensamento bem egoísta no começo, nós queríamos o Senhor só para nós aqui na igreja de Verona. A gente não queria dividir, não, a gente não queria. Mas aí, conversando, o Espírito Santo foi soprando, foi iluminando a nossa mente, e a gente foi expandindo a ideia para esse encontro. Ó, vou te falar, tá, assim, uma expectativa muito grande, a gente está cheio de plano, toda vez que a gente se encontra, a gente conversa sobre isso, e tem surpresas, tem pessoas de outros países aqui também que estão unidos a nós, que estão colaborando com a gente vai fazer uma festa bem grande. Pode falar. No primeiro final de semana que você chega, você vem aqui para nós. E depois a gente vai dividir você com os outros. Tem algumas pessoas que estão programando algumas coisas, a Camila está programando alguma coisa para você e tua família lá na montanha. E então, esse final de semana, que seria amanhã, sábado, é que a gente, em comunhão, acordo, com certeza ia decidir que seria o último final de semana para você e para a gente fazer esse encontro, por causa do quê, pastor? Por causa que, para não ficar esse vai e vem de frente para trás, nós decidimos, então, que seria melhor fazer tudo numa viagem só. Por que em Milão? Porque as pessoas que quiserem participar do evento, ela fica mais fácil para elas chegar até Milão, e ali a gente já tiver um local pronto para o evento lá, do que elas tiverem que chegar em Milão e se expostarem para outros lugares, tipo aqui para Verona, aí depende de trem, depende de alguém para buscar, e seria um tráfego grande. Então, a gente vai fazer lá, e se Deus quiser, a gente consegue também dar uma passadinha com você na igreja de Milão, e a gente ainda precisa sentar com a minha turma e fazer uma agenda bem feitinha para você, e o link eu já mandei para você, você distribui para as suas moderadoras. Deixa eu explicar uma situação sobre o link, para que as pessoas entendam. É um link de pré-inscrição. Por quê, pastor? A gente precisa ter uma estimativa, mais ou menos, de quanta gente tem a intenção e vontade de participar desse evento, por alguns detalhes que depois vai ser explicado através do segundo link, porque a gente precisa ter um cálculo, mais ou menos. Eu sei que tem muita gente na Inglaterra, tem muita gente aqui pertinho que gostaria de vir. Então, a gente joga o link de pré-inscrição, as pessoas se inscrevem nesse link, e depois que esse link a gente tiver, que eu acredito que vai ser entre dezembro, janeiro, no máximo, porque as coisas aqui a gente tem que fazer elas com muita antecedência, para que a gente consiga ter uma quantidade de gente que tenha vontade de participar do evento, para poder conseguir um local para onde a gente pode se encontrar. Então, é por isso que a gente está fazendo agora a divulgação disso, porque eu estou indo agora para 2023, julho. Então, em julho, eu vou sair daqui no 16 e vou estar no final de semana, sábado 17 e 18,
sexta, sábado e domingo, 16, 17, 18, de 23 de julho, não, é julho, desculpa, é julho. Então, 16, eu saio e vou estar no final de semana 22, 21, 22 e 23, sexta, sábado e domingo, e o evento nosso aí em Milão vai ser 28, 29 e 30 de julho de 2023. Exatamente. Eu coloquei exatamente 29 e 30, porque eu acredito que, sendo ainda na sexta-feira, algumas pessoas, de repente, prefeririam chegar na sexta e outras, quem sabe, não poderiam, chegariam no sábado. Mas isso tudo vai da gente entrar em acordo depois no segundo link. Porque o link que a gente vai disponibilizar é para você fazer um pré-agendamento, porque você vai ter que fazer... Você que quer ir do Brasil, lá para Milão, onde vai ser o evento, você vai ter que fazer a compra das passagens e tal. A Ellen vai ver o custo do local onde a gente vai fazer o evento a partir da quantidade de pessoas que irão, e nós Isso vamos mesmo. ratear esse valor desse evento com as pessoas que se predispuserem a ir. Exatamente, e isso mesmo, as palavras justas são essas. A gente precisa de uma estimativa para poder considerar um lugar e valores, para que seja acessível para todo mundo. Aqui na Europa, quem já participou de alguns eventos, que já estiveram aqui com outros participantes, outros pastores, e a Rosana Alves, e isso já tem uma ideia mais ou menos de como funciona. Então, o moderador aqui que quer ir, ele vai se programar agora, vai fazer o seu agendamento financeiro, faz o pré-agendamento, e aí a gente precisava que isso fosse feito muito rápido, porque o pastor que está aqui com a gente, que quer ir e usar esse final de semana das suas férias, precisa pré-agendar nesse link, para a gente ter a noção de quantas pessoas irão, para a gente escolher que tipo de lugar vai ser, dentro das condições de receber esse pessoal. A Ellen vai poder te ajudar a indicar alguns lugares para hospedagem, né, Ellen? Você conhece a região, para facilitar a chegada desse pessoal na hospedagem deles. Quem quiser chegar com a data antecipada, né, no caso, pastor, é só me procurar no privado, que eu tenho aqui muitas opções de vários lugares aqui bem legais para ficar. Eu gostaria só de lembrar uma coisa assim, ó, que é porque a gente está precisando de tudo isso com muita antecedência. Quem mora na Europa sabe que, ao contrário do Brasil, nós aqui estaremos no mês de verão. E aqui, julho e agosto são os meses que o pessoal some, desaparece. Vai viajar, todo mundo viaja. Todo mundo dá um jeito de viajar. Então, eles saem em dias alternados. E por que a gente precisa se ajustar agora? Porque se não, depois é quase impossível você ter disponibilidade de um local para esse evento, porque vai estar tudo lotado. Da mesma forma como pessoas da região viajam para algum lugar, vocês recebem muitas pessoas desse mesmo período. Exatamente, é isso mesmo, exatamente. Aqui, julho e agosto é o mês de todo mundo viajar. Tu vai para a praia, vai para a montanha, vai para vários lugares, tem pessoas que vêm de vários lugares. Então, é um lugar, é uma época assim que todo mundo tem que se organizar. Por exemplo, para você ter uma ideia, quem vai para a praia em julho, ela já prenota o hotel lá por fevereiro, março, no máximo, porque também tem gente que começa em maio, junho, julho, agosto, porque aqui é feito tudo com muita antecedência. E eu conto com a compreensão de todos, né, pastor, que queiram participar. A gente está sonhando grande, você falou esses dias, eu tenho sonhado muito também. Às vezes eu acordo de madrugada e penso muito nisso, eu tenho orado muito para que Deus ilumine a gente e ajude-nos através do Espírito Santo para que seja tudo encaixadinho, legalzinho, que nem você fala, para que seja uma festa para todos nós, né? Nós temos batismos aí para fazer? Já tem batismos prontos aqui esperando, tem pessoas aqui prontas esperando, tem testemunhos no forno e muita coisa legal. A família da Ellen, queridos, a família quase que toda foi muito impactada e está muito impactada pela sala, estão há tempos com a gente aqui, alguns já deram testemunho na sala tremendos do que Deus está fazendo, e eu vou ter a alegria de ir até
à Itália, onde eles estão, para fazer o batismo de algumas dessas pessoas que foram influenciadas à sua decisão por meio da Sala 57. O objetivo, queridos, e eu conversei com Ellen, fermentar, sabe? A gente está orando mais do que muita gente, a gente quer muita gente, claro, com certeza, mas que todos esses que o Senhor selecionar que poderão ir, sejam pessoas que recebam a informação e multipliquem isso. E o nosso desejo é que isso se torne presencial também na Europa. Você imaginou? Além do virtual, pessoas com a camiseta da sala, como já existem nas igrejas, e fazendo esse movimento do mover do Espírito. É isso. O interesse da minha ida até lá, mais do que conhecer outros países, lugares que o mundo todo apresenta como turísticos, essa não é a finalidade central. A finalidade central é a gente fermentar isso que a gente está experimentando na vida de outras pessoas, com o anseio, o desejo de que isso se multiplique também, como tem acontecido nas igrejas no Brasil. A gente quer ver o que está acontecendo na família da Ellen em todos os lugares ali também. É esse nosso desejo. Nós, toda vez que nós encontramos nos sábados ali com a nossa turma, nós fizemos um objetivo, um foco de orarmos, pastor, pelas pessoas que nós ainda vamos convidar. A gente não sabe quem a gente vai convidar, quantas pessoas a gente vai ter acesso para convidar, mas a gente gostaria de que o Espírito Santo já estivesse lá, Deus sabe o que vai vir na nossa mente, as pessoas que vão vir na nossa... Eu já tenho uma lista aqui de gente que eu vou convidar, eu sei que tem outras pessoas, a gente não pode, assim, claro, convidar outras pessoas, por exemplo, que não são brasileiros, que já não frequentaram tanto a nossa igreja, porque existe aqui algumas denominações e as pessoas são muito fechadas, mas mesmo assim a gente vai tentar. Então, por isso que a gente está pedindo que o Espírito Santo vá na frente e desde já comece a fazer um trabalho. Eu tenho muitas pessoas na mente, eu não sei quantas mais vão vir na minha mente, eu acredito que na mente dos nossos irmãos aqui da igreja, tem gente de outros países aí que a gente já está conversando, e são pessoas que estão tão entusiasmadas quanto nós aqui para a chegada de vocês, e que Deus abençoe isso tudo, sabe, pastor? Que Deus abençoe isso tudo, nós temos muita certeza de que tudo isso vai ser para a honra e a glória de Deus. Eu já tenho notícias de pessoas aqui do Brasil que vão confirmar a presença. Você já imaginou que coisa legal vai ser esse encontro aí? Eu recebi uma mensagem de uma amiga dos Estados Unidos, ela disse que vai girar a vida dela do avesso, para ver se ela consegue vir também. Só para você entender o que Deus está soprando, esse movimento lindo que Ele deu para a gente. Ellen, ti voglio bene. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Italiano, a pronúncia do italiano é coisa linda demais. Muito obrigado, tenha um grande dia. Vamos agora ver como é que os irmãos reagem, vamos espalhar o link, ver como é que a gente tem e com quantos o Senhor vai nos dar a alegria de realizar esse movimento aí. Perfeito, e vamos pedir também, né, pastor, para todo mundo entrar em oração com a gente, toda essa galera da sala, todo dia, gente, todo dia, que nem o pastor Gilson fala, você tem que bater todo dia, e vai dar certo, e a gente vai orar, isso aí vai ser uma festa, e vai ser para a honra e a glória de Deus. Eu tenho certeza que muita coisa vai ser diferente, ou mudando a frase, nada mais vai ser igual. Gostei. Nada mais vai ser igual, porque a nossa vida é assim, ó. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. É isso, a gente quer movimento, a gente quer chuva serôdia, quer que se encante o mundo inteiro, para que nada mais seja igual. Vou te confessar uma coisa, pastor, a vinheta da sala, toda vez que eu escuto ela, me dá um salto aqui no meu coração, assim, ele faz tuc, tuc, como se fosse, é uma coisa boa, diferente, forte. Há o mesmo sentimento em nós, Ellen.
A Bíblia diz que em Atos 2 havia o mesmo sentimento no coração deles. A Bíblia diz assim, ó, que havia neles um sentimento de emulação. Aí outro dia eu fui pesquisar o que era emulação, e aí eu vi que havia o mesmo sentimento de pertencimento um com o outro, de desejar o bem do outro, de querer estar junto um com o outro, sabe? É top demais. E é isso que a gente está vivendo, filha. É uma família mesmo. É verdade, é uma família, é uma família. Esses dias alguém me perguntou assim para mim, o que representa a sala para você? Mas assim, a pergunta me caiu assim, e me veio só uma coisa, sabe? Eu falei, a sala para mim foi um presente que eu não merecia. E Deus me deu um presente que foi a sala, que é o meu todo dia. Eu não sei mais viver sem essa sala. Se um dia essa sala, não sei, por ocasião de alguma situação ela tiver que terminar, eu vou sentir muita falta. Mas eu vou sentir muita falta. Oi, Érica. Oi, Ellen. Eu levanto. Desculpa, pastor, pode falar. A Érica levantou a mão, ela está em Portugal, então certamente tem alguma coisa a ver com o que a gente estava conversando. Fala, Érica. Sim, eu estava com a frase na cabeça e a Ellen falou agora, exatamente essa frase. A sala 57 é um presente de Deus para nós. E a Ellen foi um presente de Deus. Te conhecer, Ellen, e assim, agora eu estou citando a Ellen, né, por conta do que aconteceu agora, mas a sala 57, os amigos que a gente ganha, essa união, tem pessoas que eu nunca conheceria, e hoje eu tenho amigos íntimos que eu conheci aqui na sala 57, além dos moderadores. Tem moderados que se tornaram amigos pessoais, né, que a gente ora junto, que a gente fala, que a gente troca as informações, troca a vida, né? Tem uma amiga que, a Sam, ela está aqui o tempo todo na sala, desde quando eu comecei a ser moderadora, quando eu entrei aqui na sala. E a Ellen agora foi um presente, a Patrícia Lisboa, que também está aqui na Europa, são um presente de Deus, a Raquelzinha Fonseca. Olha, não vou falar muito, porque hoje com certeza eu vou chorar, porque a sala 57 é isso, é um presente de Deus para nós. Eu estava pensando nessa frase quando você falou essa frase. Sabe por que é um presente de Deus? Porque esses dias eu tive a oportunidade de ter uma conversa maravilhosa com a Raquel Fonseca. Você, Érica, essa semana eu liguei para te consolar e você me encheu assim de joia, de alegria, quando você falou, olha, Ellen, você me inspirou. E, na verdade, você, a Sala, você, a Raquel, a Patrícia, essa gente maravilhosa, é muito, pastor, é muito, como é que fala, meu Deus? Muito além, muito além daquilo que a gente consegue imaginar. É verdade. É verdade. Porque com certeza a gente queria citar todos os nomes, porque é muita gente que precisa. Muita gente. A Claudinha Conter, o Maurílio, a Júlia, a Budinha de Portugal, né, filha? Né? Tem gente maravilhosa. A Claudinha Conter é como se fosse uma pessoa que eu conhecesse ela há anos. A Érica, agora nós entramos assim numa coisa tão íntima, tão gostosa. Pastor, muito obrigado por nunca ter desistido da sala por nós. Muito obrigada. Somos uma família. Glórias a Deus pela sua vida, pastor Wagner. Da sala 57. Somos uma família. Eu acredito, pastorzão, que o senhor que falou que somos uma família. Alguém disse uma frase aqui uma vez que disse assim, ó, se a sala acabar aqui, nesta reunião, ela nunca vai acabar em mim. Eco. É e isso aí, mesmo. Isto me deu uma esperança tremenda, porque é exatamente isso que a gente quer. Esse caminho descoberto não pode sair de dentro de você, e se estiver dentro de você, não acaba mais nunca a sala. Onde você for, você será essa experiência. Agora, se depender de mim, ser humano, pastor Wagner, vamos aqui até Jesus voltar. Entende? Se depender de mim, mas a sala, ela surgiu no sopro do Senhor, ela será mantida. No dia que eu tiver o objetivo de manter a sala com algum tipo de estratégia que não seja divina, ela vai acabar. Então,
eu deixo no fluxo do Espírito e dou os gatilhos para os crescimentos, para que ela tenha crescimento. A gente tem que fazer a parte humana. Mas do jeito que a sala veio inesperadamente, o Senhor a manterá. Ontem, conversando com o irmão, que eu acabei de falar, e pastor, e qual é o futuro da sala? Eu disse, o Espírito de Deus sabe. Amém. Foi ele que levantou. Amém. Se em algum momento falar bem assim, ó, pastor Wagner, não é mais você na condução da sala, ele vai me tirar daqui e vai colocar outra peça. Porque isso aqui não é meu. Não é meu. Eu não tenho nenhuma pretensão de tomar posse disso aqui, de dizer que é meu. Não. Se ele perceber que já esgotou meu tempo, outra pessoa virá para renovar todo um processo. Ele vai fazer isso. Está na mão dele, eu não tenho o menor temor disso. Agora, eu, pastor Wagner, me disponho, enquanto ele quiser, estar aqui. Porque eu vou falar para você, Ellen e Érica. Eu sou o primeiro beneficiado. Eu sou o primeiro beneficiado de poder fazer parte de um negócio que eu nunca imaginei. Nunca imaginei isso, nunca planejei isso, e Deus tem alargado as influências, e a gente tem ajudado tanta gente e tem sido ajudado ao mesmo tempo, e para mim isso é o Evangelho. Pessoas profundas em Cristo e levando Cristo a outras pessoas. Profundas em Cristo e levando Cristo a outras pessoas. Para mim o Evangelho é isso, e a sala está me dando alegria de viver isso. Amém, pastor. Estamos juntos até depois do fim. Amém. Como é que é a frase que você disse? Nada será... Como é que é? Nada mais será igual. Pronto. Nada mais será igual. Anote esta. Eu digo isso pela minha vida. Nunca mais foi a mesma coisa. O dia que essa sala entrou em mim, o pastor ali disse antes assim, que somos uma família. Olha só, nós somos uma família que nessa família toda atravessa um fio de sangue. Atravessa um fio de sangue da primeira pessoa até a última pessoa. Existe um DNA colegado dentro de nós que se chama Espírito Santo. Nunca mais minha vida foi a mesma. E nem eu sei por quê. Porque quando eu começo a orar, eu choro e falo, Deus, por que você me escolheu? Eu não sirvo para nada, eu não sou nada. Por que você perde tempo comigo? Por que você perde tempo comigo? E eu choro, pastor, porque eu falo, eu nem sei se eu merecia, com certeza eu não merecia nada. Tão generoso, que me deu de presente essa sala, onde aqui eu conheci pessoas maravilhosas. Eu fiz amizades para a vida, né, Érica? E a gente vai se encontrar daqui. O que você falou também, pessoas que você reencontrou, né? A Claudinha tem, por exemplo, é uma amiga de antigamente, né? E a sala se aproximou. Eu tenho amigos da minha cidade também, lá de Cubatão, da Baixada Santista, que eu já não tinha tanto contato, né? E não falava, e a Sala 57 fez essa união, né? É incontestável, pastor, é incontestável. Eu saí de Palmas, ele foi citado aqui. O Geias foi meu ancião na Igreja Central de Palmas, e quando saí de lá chorei muito, porque amo esse cara e fui me separar dele, e hoje eu tenho a alegria de, pela sala, ser pastor dele novamente. É lindo isso, né? Maravilhoso. Ficaríamos aqui amanhã tecendo as bênçãos, né? Eu estou vendo ali alguns irmãos olhando, assim, queridos, é isso mesmo, viu, irmão Luiz Dalla Costa? É isso, é Cristo conosco, viu, irmão? Vivendo uma experiência linda com Jesus. Maravilha. Vamos orar? Deus, bondoso Pai, nós agradecemos pela vida, pelos cuidados que o Senhor tem tido. Nós temos realmente o sonho de ir até a Europa e reunir um grupo de gente que quer compartilhar isso, aprender um pouco mais, ter um contato pessoal, orar junto, se abraçar, chorar junto. Eu vou batizar pessoas que pela sala foram influenciadas, estarão entregando a vida a Jesus. Um momento lindo no meu ministério, e eu sei que o Senhor tem alargado o ministério de outros pastores que aqui estão e que são comprometidos com essa sala. Cada moderador, cada pessoa como a Ellen, que representa uma janelinha, um endereço eletrônico do YouTube, o Senhor tem avançado. Há outros lugares, outros movimentos, outros pastores, outros irmãos, conhecidos ou não, que o Senhor está no chão da fábrica trabalhando para esse grande levante espiritual para a terminação da tua obra. E eu sei, Senhor,
Eu sei que está bem próximo de acontecer. E louvado seja o teu nome por nos dar a chance de participar de tudo isso. É só a honra, toda a glória seja dada a ti, porque só o Senhor merece honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Érica, por você existir nessa sala. Obrigado, Ellen Santa Cruz, por você existir nessa sala. Um abraço nesse pessoal e vamos orar intensamente, tá bom? Vamos orar intensamente. Um abraço a todos, amo a Sala 57, não sei viver sem você. Não consigo mais. Que lindinho. Um grande abraço para você, tá bom? Tchau, tchau. Muito bem, está lançado o desafio, se você puder, sem nenhum sacrifício adicional, sem fazer contas exacerbadas, sem ficar devendo ninguém, mas se você pode se organizar para estar conosco lá, vai ser muito bom. Você que é da Europa, que está mais próximo, se movimente para nos encontrarmos aí. A cidade do evento vai ser em Milão, o local a gente ainda vai decidir, mas que seja uma grande experiência para todos nós. Amém? Muito bem. Números finais da reunião de hoje. Hoje é dia de preparação, sábado do Senhor. À noite temos aqui em Brasília, na cidade de Planaltina. A Val Barbosa disse que a sala é o consultório espiritual dela. Eu creio nisso também. É um consultório espiritual. Temos hoje em Planaltina, a cidade satélite aqui de Brasília, o encontro com o Arautos do Rei. Vamos levar os nossos interessados para lá. Vai ser uma grande festa espiritual em que pessoas vão entregar a vida a Cristo. Bom dia com alegria para você, irmão. Vai ser uma bênção o seu dia. Bom dia com alegria! Bom dia, te amamos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pastor Mário, meu fofinho lindo. Bom dia, bom dia. Vamos fazer. Hora de dar tchau. Feliz sábado, meus amores. Dia, sexta-feira de alegria. Silvaninha, eu tô falando com tua mulher. Tchau. Lindinho! Tchau.